suas Bíblias em Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo de número 2, nós leremos a partir do versículo 16 até o final do capítulo. Está aí na projeção, os que estão sem Bíblias, por alguma razão, qualquer dúvida sobre a referência está também na projeção. Colossenses 2. Obrigado. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou de dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que havia de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morresses com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças, não manusieis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrina dos homens, pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus, nós reunidos nesta noite, queremos, nesta ocasião, ouvir tua voz, pela instrumentalidade da tua palavra. Louvamos o teu nome, porque o Senhor não está em silêncio. O Senhor continua falando com a tua igreja. Então, pedimos, Senhor, que use teu servo para comunicar as verdades insondáveis da palavra de Deus. Essas verdades poderosas aos irmãos e amigos presentes. Ilumine suas mentes, para que também compreendam a vontade de Deus para suas vidas. Assim oramos, pedimos a tua ajuda, porque por nós mesmos não somos suficientes. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Todo pecuarista, criador de gado, sabe que criar gado não é coisa fácil. Tá? Criar gado, para quem é criador, precisa ter um conhecimento de botânica, pelo menos um pouquinho. Porque é preciso escolher bem o pasto para o rebanho, para que o rebanho evite comer certas ervas que podem prejudicá-lo. Olhando recentemente um canal, o Giro do Boi, também Arames Belgo, eu vi que existem várias plantas tóxicas que podem causar morte súbita nos animais. Essas substâncias, quando ingeridas, elas agem diretamente no coração e no sistema nervoso do bovino, levando-o à morte em 15 minutos. Existem ervas que, ingeridas pelo gado, podem matá-lo em 15 minutos. Eu vou citar apenas 3 delas, que são perigosíssimas.
A samambaia, vocês usam a samambaia como uma planta ornamental, né? Para decorar sua casa. Mas poucos sabem que a samambaia é uma erva perigosa que, se o gado comer, pode morrer. Temos também a erva de rato. Erva de rato, também conhecida como café bravo, cafezinho, erva café, roxa ou roxinha. É o nome dessa erva de rato. Se o gado comer, ele vai morrer. Também temos a corona, também conhecida como timbó, rama amarela, quebra-bucho ou suma roxa ou suma branca. São ervas que, para quem conhece, sabe que elas são perigosas, são tóxicas, são prejudiciais à saúde do animal. E eu quero falar hoje sobre algumas ervas tóxicas também. Só que, diferentemente dessa erva do gado, tem um outro tipo de gado, um outro tipo de rebanho que, se ingerir essas ervas, esse rebanho pode morrer. Essas ervas podem matar. Essas ervas são chamadas de heresias. Irmãos, heresias são como ervas daninhas. Quando ingeridas, elas podem matar quem as ingere. E o que é uma heresia? São erros, são mentiras, são deturpações do Evangelho, são enganos de Satanás. Pessoas usam a palavra, distorcem a palavra, a interpreta equivocadamente, e esses erros, essas interpretações equivocadas, elas causam prejuízo na compreensão da palavra, criando assim uma doutrina errada. Paulo fala sobre isso, irmãos. Paulo está combatendo a heresia. Paulo sabe que as heresias, elas são perigosíssimas. Vejam, por favor, o versículo de número 8 de Colossenses 2 diz: cuidado. Quando você vê a placa de sinalização com o nome cuidado, o que vem pela frente é algo que pode causar prejuízo à sua vida. Cuidado, tóxico. Você não pode beber. Você não pode ingerir. Então, Paulo está falando de doutrinas erradas que estão sendo lançadas na igreja, heresias sendo lançadas na igreja como ervas daninhas. E que, se tomadas, se ingeridas, podem destruir a vida de uma pessoa. Cuidado, que ninguém vos venha enganar, enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. É com esta palavra cuidado, irmãos, que nós percebemos o que Paulo está tratando é algo muito sério, perigoso. Por isso nós intitulamos a nossa pregação de Mais Perigos Enfrentados por uma Igreja Cristocêntrica. Quais são os perigos enfrentados por uma igreja centrada em Cristo? Quais são esses perigos? Falamos do gnosticismo, que é uma filosofia neoplatônica, que foi lançada na igreja e teve uma roupagem evangélica, mas é uma heresia perniciosa que prejudicou as igrejas da Ásia Menor e que ainda hoje causam prejuízo à Igreja de Cristo. Hoje eu quero apresentar 3 perigos que ameaçam uma igreja cristocêntrica. Mais 3 perigos. O primeiro deles é o legalismo, o segundo é o misticismo e o terceiro é o ascetismo. Então eu vou falar sobre esses 3 perigos, se o tempo nos ajudar. Ok? Então preste atenção para o versículo 16 e 17 de Colossenses 2 e perceba
que Paulo está falando de uma coisa perigosa que mata a igreja, que é o legalismo. Versículo 16 e 17 diz: ninguém vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. O que é legalismo? Legalismo é o estilo de vida de pessoas que acreditam que o cumprimento de certas regras o tornam aceitáveis a Deus. Uma pessoa legalista, ela acredita que cumprindo certas regras, ela pode merecer o favor e a salvação de Deus. Ou seja, em outras palavras, um legalista é alguém que confia em suas obras. Um crente legalista nada mais é do que alguém que confia em si mesmo e não em Deus. Talvez nem crente ele é. Para não dizer de maneira transparente, o legalista, ele é um incrédulo, porque quando ele confia em si e não em Deus, ele está sendo um incrédulo. Então, um legalista, ele acha que merece o favor de Deus. Na época de Paulo, nós encontramos aqui na carta aos Colossenses, falsos mestres legalistas que se ocupavam de duas coisas básicas. Duas, preste atenção. Primeira, dietas de comida e bebida. Irmãos, nós temos algum problema quanto à dieta de comer ou beber? Nenhum problema. É problema você deixar de comer gordura? É problema você deixar de comer carne de porco? É problema você deixar de comer, de ingerir algum elemento que possa causar mal a você? Não, não é um problema. O problema é quando você enfatiza o deixar de comer, o deixar de beber como algo que pode melhorar a tua relação com Deus. Como se fazer uma dieta alimentar te aproximasse mais do sagrado. Não é verdade. Então Paulo fala que esses mestres legalistas se ocupavam de dietas de comida e de bebida e de dias sagrados. Cerimônias de dias santos. E eles pensavam que a observância de certas datas especiais e certas comemorações festivas o tornavam aceitáveis a Deus. Veja, por favor, mais uma vez, o versículo 16 que diz: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Haviam pessoas que estavam julgando os membros da igreja, dizendo: porque você come isto, porque você come aquilo, porque você bebe isso, porque você bebe aquilo, você não pode, ou você não tem acesso ao Senhor, Deus não é favorável a você. O principal problema, irmãos, desses legalistas é que eles enfatizavam essas coisas e dizia que delas dependia a sua salvação. Sobre esse assunto, Pedro, em Atos capítulo 15, por favor, confiram comigo esse texto de Atos 15, versículo 10 e 11, que o apóstolo Pedro, no primeiro concílio, na primeira reunião da igreja, para resolver o problema dos judaizantes, que estavam colocando uma carga sobre a igreja, dizendo que Cristo não era suficiente, Cristo, Ele salvou, mas agora você precisa fazer mais alguma coisa. Você precisa guardar a lei de Moisés, você precisa cumprir os dias sagrados, você precisa se abster de certos alimentos. Pedro vai dizer no versículo de número 10, olha o que diz aí: agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram.
O que Pedro está dizendo é, quando você acrescenta algo à obra de Cristo, você coloca um jugo sobre as pessoas, você coloca um peso sobre as pessoas. E quando você coloca algo a mais, além de Cristo, você está dizendo, Cristo não é suficiente para salvar. Cristo não é todo suficiente Salvador. Eu preciso fazer a minha parte. Irmãos e irmãs, não tem parte, nós não temos parte na salvação. Tudo é feito pelo Senhor. Deus elege, Cristo vem redimir e seu Espírito vem aplicar a salvação aos seus eleitos. O que nos sobra? Gratidão e uma vida de obediência santificadora. Então, o problema, irmãos, do legalismo na igreja de Colossos é que essa heresia, ela atacava a suficiência de Cristo. Cristo não é suficiente para você? Você ainda precisa fazer promessas? Você ainda precisa fazer sacrifícios? Você precisa ainda se salvar? É algo estranho, mas é isso que ainda aparece na igreja. Gerhard Voss, um teólogo bíblico, explicou a natureza dessa forma sutil de legalismo quando escreveu, aspas, prevalece ainda uma forma sutil de legalismo que rouba do Salvador a sua coroa de glória, conquistada pela cruz, e faz dele um segundo Moisés, oferecendo-nos as pedras da lei, em vez do pão do vivo evangelho. E ele conclui dizendo, o legalismo é impotente para salvar. Gerhard Voss diz que ainda há uma forma sutil de legalismo na igreja, que rouba do Salvador a sua glória, que rouba a sua coroa. Irmãos, ou Cristo é suficiente Salvador, ou Ele não salva ninguém. E Paulo está dizendo, tenham cuidado com esse tipo de discurso religioso, que tende a lançar sobre os homens uma responsabilidade que não é deles, de salvarem-se a si mesmos. Por favor, mais uma vez, percebam Colossenses, quando Paulo diz, ninguém, pois, vos julgue. Veja que a expressão pois é uma expressão conclusiva, é uma conjunção conclusiva, que ele está concluindo o argumento anterior, falando de heresia, ninguém vos julgue, cuidado para que ninguém vos venha enganar, enrolar. E aí ele diz, versículo 16, ninguém, pois, vos julgue. Ou, portanto, ninguém vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. A igreja de Cristo, irmãos, ela não é prisioneira de calendários nem de dietas. Não é. Nós não celebramos a festa do tabernáculo, nós não celebramos a Páscoa judaica, nós não celebramos os pães asmos, nós não celebramos nenhuma dessas festas, não somos obrigados a ficar presos a um calendário litúrgico. Há uma liberdade, essa liberdade é cara. Temos ouvido isso em todo lugar hoje. A nossa liberdade custa muito caro. E na igreja, muito mais. Queridos, nosso Senhor Jesus Cristo deixou bem nítido esta verdade, que a dieta alimentar, ela é neutra em si mesmo. Ele diz em Mateus 15, 11 em diante, eu vou citar só apenas um pedaço, de que não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim, contamina o homem. Porque do coração que procedem os maus desígnios,
Os maus desejos é do coração. A religião bíblica, ela foca no coração, irmãos, e não no exterior. Claro que o exterior pode ser um reflexo do coração. Mas o Senhor Jesus está aqui combatendo este farisaísmo legalista. Pergunta que fazemos aqui sobre este ponto é: por que o legalismo, com sua rigidez fundamentalista, é tão popular e tão aceito nas maiorias das religiões? Por quê? Viesby, um comentarista, responde, aspas, porque dentro desse sistema é possível medir nossa vida espiritual e até mesmo nos vangloriar dela. O sistema legalista é um sistema que nos conduz ao orgulho espiritual. O sistema legalista nos conduz a termos um sentimento de mérito. Eu mereço o favor de Deus, eu mereço a salvação de Deus, eu mereço a bênção de Deus. Quando você escutar alguém dizendo, eu mereço, eu fiz por merecer, Deus precisa me dar, Deus precisa me abençoar, ele é um legalista e está perdido. Ou está ingerindo uma erva tóxica que vai matá-lo, vai matar a sua fé. Além dessas coisas, irmãos, ou melhor, combatendo essas coisas, combatendo fortemente essa vanglória dos fariseus legalistas, Jesus nos contou uma parábola. Eu gostaria de lembrá-los. A parábola de Lucas 18. Lucas 18, a partir do versículo 11, conta a parábola de 2 homens que subiram a fim de orar. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Desta forma, veja, uma religião legalista é uma religião que adora a si mesma. O adorador adora a si mesmo. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Olha aí, o legalista é assim. Nós temos gente assim dentro das igrejas. Legalistas que batem no peito dizendo, eu sou o padrão, eu sou o cara, eu faço isso, eu faço aquilo, e você não. Você está perdido, mas eu estou salvo. Continua, o texto continua dizendo, o publicano estando em pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó Deus, sê propício a mim pecador, tenha misericórdia de mim pecador. Pergunta que Jesus faz, qual desses desceu justificado? Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. O que Jesus está dizendo é que o legalista é orgulhoso. O legalista, a religião legalista, ela confia em si mesma e no final é humilhado. Temos outras referências, mas não vou citar aqui como leitura, mas posso, pelo menos para que você anote, depois consulte Mateus 12, de 9 a 12. Jesus vai falar sobre isso também. Por fim, irmãos, nesse tópico de legalismo, nós precisamos lembrar que aqueles que abraçam essa forma de legalismo doutrinário, elas proíbem o que Deus não proibiu e ordenam o que Deus não ordenou. Tem muita gente fazendo isso. Eu sempre digo isso para vocês. Eu sempre digo isso. Eu digo que a liderança da igreja não tem autoridade de ordenar à igreja uma coisa que a Bíblia proíbe. Nenhum pastor, nenhum líder de igreja tem autoridade de criar regras para escravizar homens. Nenhum pastor pode permitir o que é proibido biblicamente. Mas a religião legalista, nós temos
Pessoas proibindo o que Deus não proibiu e permitindo o que Deus proibiu. E nós temos que ter cuidado com esse discurso religioso que tem uma aparência de piedade, mas nega a graça de Deus. E vocês perceberão isso facilmente em vários e vários discursos, tanto de comida quanto de bebida. Há um discurso bonito, mas que pode e muitas vezes cai no legalismo farisaico. Quero aplicar essa primeiro destaque do legalismo. Quero lembrá-los algumas coisas que são práticas na vida da igreja. Quando, por exemplo, nós dizemos assim: que a salvação depende 50% de Deus e 50% de mim. Você já ouviu alguém dizer isso? Pois é, isso é legalismo. Cuidado. Quero lembrá-los também do irmão mais velho da parábola dos 2 filhos perdidos em Lucas 15. Ao final, quando o filho mais novo volta para casa, a famosa parábola conhecida como parábola do filho pródigo. O filho perdido volta para casa. O filho mais velho está lá na fazenda, chega em casa e ouve a festa, as danças e pergunta para o servo: o que está acontecendo? E o servo diz: teu irmão que voltou e seu pai matou o boi cevado, o novilho cevado. Aquele irmão mais velho está irado, está furioso. E quando ele vai bater um papo com o pai dele, ele diz assim: meu pai, eu nunca desobedeci nenhuma de suas ordens. Eu sou um homem obediente, eu mereço. A igreja muitas vezes pensa como o irmão mais velho. Pensa que merece. Olha para um ímpio, olha para alguém do mundo e acha: esse cara não merece nada, tem que morrer e ir para o inferno. Eu sim, eu sou merecedor, porque eu sou religioso, eu dou meu dízimo, eu vou à igreja. Não confie em si mesmo, meu irmão. Confie em Cristo. Ele é seu único salvador e mais ninguém. Legalismo, tô fora. Legalismo mata a igreja. Por quê? Porque o legalista confia em si mesmo. Segunda, e aí é preciso lembrar daquele grito, daquele que é liberto do legalismo, o grito de Gálatas 2, 20 e 21. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Segundo perigo que ameaça uma igreja cristocêntrica, que é um tipo de erva tóxica que pode matar o rebanho, é o misticismo. Misticismo, 18 e 19 de Colossenses 2 diz: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. O que é o misticismo? O misticismo é a ideia de que o conhecimento direto acerca de Deus se consegue através da experiência pessoal e subjetiva. Um tipo de empirismo religioso, aquele empirista que enfatiza o experimentar e o sentir, separados da revelação objetiva de Deus, que é a sua palavra. O que é então uma pessoa mística? O misticismo está muito presente nas religiões, nas
nos movimentos neopentecostais. Com todo o respeito devido aos neopentecostais, eu quero lembrá-los, essa teologia é mística. Mística. E essa teologia, ela mata o rebanho. Mata o rebanho. Os místicos, eles alegavam, e aqui na época de Paulo nós tínhamos os místicos, eles alegavam ter comunhão com Deus e com seres angelicais através de visões e outras experiências místicas à parte de Cristo. Ou seja, eu não preciso de Cristo para ter acesso a Deus. Eu não preciso do Cristo como meu mediador. Os anjos são superiores a Cristo e eu posso ter uma experiência com Deus, sonhos, visões, sem precisar de Cristo. E é sobre essa questão de mediador que eles tocavam na doutrina da suficiência de Cristo. Cristo, ele é o único mediador entre Deus e nós. Não há nenhum outro mediador a não ser Cristo. Mas os místicos, eles estavam colocando os anjos como mediadores. E eles estavam dizendo, nós temos experiências mais profundas e vocês não. Fazendo julgamentos das pessoas. Já ouviu falar alguém dizendo assim, você já foi batizado no Espírito Santo? Aí o irmão que é da religião neopentecostal se sente fraco espiritualmente, ele acha que não é crente porque não foi batizado com o Espírito Santo, não falou em outras línguas, não foi batizado com línguas estranhas. Meus queridos irmãos e irmãs, nós não acreditamos nessas coisas. Nós cremos que essas coisas elas são discursos místicos para dar uma ideia de que eu sou superior a você, que eu sou espiritual e você não. Nós não aceitamos esse tipo de misticismo na igreja, porque Paulo os combate, ou melhor, Paulo combate o misticismo e nós vamos combatê-lo também. Aqueles irmãos de Colossos estavam sendo tentados a se sentirem menores, mas menos crentes, menos espirituais, porque haviam juízes que julgavam essas pessoas, dizendo que elas não vão ganhar certos prêmios porque elas não alcançaram certas etapas espirituais. Certas etapas não foram superadas e, portanto, elas não vão receber os prêmios, que é a ideia de uma aproximação maior nos lugares celestiais. Esses místicos, irmãos, eles até defendiam uma ideia de uma visão do trono de Deus. É como se eles fossem elevados até o trono de Deus e adorassem com os anjos e por meio dos anjos. Por isso que Paulo vai falar sobre a adoração de anjos. A adoração de anjos aqui não era apenas se prostrar diante do anjo, mas fazer do anjo um mediador, orar ao anjo. E oração é um ato de adoração. Por isso nós combatemos uma oração a santos, porque quando eu oro a um santo, eu estou adorando o santo. E adorando um santo que não seja Cristo é idolatria. Então, o movimento carismático é um movimento em que o misticismo é prevalecente. E o misticismo, nesse movimento carismático, ele abraça um conceito de fé subjetiva. Ou seja, é a minha experiência. Quem pode me julgar? Eu senti, eu vi, eu tive uma visão de um anjo, eu tive um sonho, eu tive isso, tive aquilo. Quem pode te julgar? Subjetivamente? Ninguém. Mas a Bíblia nos julga. Ela é a verdade objetiva. Ela é a revelação de Deus e ela julga todos nós, irmãos. Nós estamos debaixo da autoridade da palavra de Deus. Essa ideia de que ninguém pode me julgar, isso é uma bobagem, isso é mentira. Deus nos julga pela sua palavra. A Bíblia é o metro, a medida que faz com que todos estejam debaixo dela. Nós temos visto muitas autoridades públicas
infringindo a lei maior do Brasil, que é a Constituição Federal. E você que é um jurista sabe a importância que a Constituição Federal tem para as regras jurídicas, como ela é o ponto final da pirâmide, ela é o topo da pirâmide do sistema jurídico. Mas nós vemos quantas pessoas infringindo a norma constitucional. E aí você pensa assim, como pode alguém que deveria proteger a Constituição, obedecer a Constituição, não a obedece? Assim também em relação à palavra, irmãos. Nós que somos pastores e líderes, nós temos o dever de proteger, entre aspas, as doutrinas bíblicas, a palavra de Deus. Nós não podemos ir contra esse livro aqui. Ele é a regra das regras, mas nós temos visto pessoas negligenciando, desobedecendo, deturpando e se colocando acima das Escrituras. A igreja não aceita isso e não deve aceitar. E o místico, ele despreza a revelação especial de Deus, a revelação objetiva. Ele prefere uma experiência pessoal subjetiva. Sonhos, visões, Deus me disse, Deus me falou. São essas expressões que são usadas no movimento místico. Tá? Deus me disse, Deus me falou. E por que o movimento místico cresce tanto, irmãos? Por quê? Porque eles prometem o que tantas pessoas estão buscando: algo a mais, algo melhor, algo mais rico, algo mais fácil, algo mais rápido e fácil para substituir uma vida cuidadosa e disciplinada à palavra de Deus. Muita gente prefere uma relação subjetiva, ao invés de uma vida disciplinada, de obediência à palavra. Quero dar alguns exemplos de charlatões místicos. Muitos no movimento neopentecostal se apresentam como profetas, se intitulam: eu sou profeta, eu sou apóstolo. De apóstolo para apóstolo, tem gente dizendo aí, de apóstolo para apóstolo, falando de Paulo, de apóstolo para apóstolo, Paulo falhou, Paulo errou aqui. Quem é você para ficar se intitulando um apóstolo? Meus queridos irmãos, esses charlatões místicos, eles começam dizendo o seguinte: Deus me revelou, Deus me disse. Aí ele diz assim: o que, Senhor? O Senhor está dizendo o quê? Deus está me dizendo, está me falando agora. Deus está me dizendo que alguém hoje vai comer bode cozinhado depois do culto. Vai comer pizza depois do culto. Deus está me revelando. Irmãos, e aí? Os que não receberam revelação se sentem tão fracos. Porque esse homem é poderoso. Deus fala com ele. Gente, esse homem ouve a voz de Deus. E eu não ouço nada. Tem alguma coisa errada comigo. Irmãos, não acreditem nessas conversas. Elas são mentirosas. Vocês têm medo, né? O pastor está sendo muito duro, radical. Está sendo muito grosseiro. É mentira. Mentira. A Bíblia está dizendo aqui, veja o versículo 18. Ninguém se faça juiz contra vós outros, pretextando, ou seja, com pretexto, com argumento falso, de humildade, culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, com a sua mente carnal. O cara se diz espiritual, mas Paulo está dizendo, é carnal, porque é orgulhoso. Então, meus queridos, o místico, ele tem esse discurso. O Senhor me disse, o Senhor me falou. Tem gente até revelando um outro marido para a mulher casada. Deixa esse homem, porque esse marido, Deus não te deu ele. E Deus vai me revelar um marido para você.
E no culto ele diz: Deus me revelou que seu amado é fulano de tal, com as características tais, e a mulher é levada a abandonar o esposo. Muitos movimentos, irmãos, não estou brincando não. Muitos movimentos místicos evangélicos estão acabando com os casamentos das pessoas só porque um membro, ele casou e quando ele era casado ele não era crente, o marido não é crente. E hoje a irmãzinha é crente, a irmãzinha tem visão, tem sonho, o pastor tem revelação para ela e ela se sente agora que não foi o casamento de Deus. E o pastor diz, não é de Deus, deixa esse homem e Deus vai mandar um marido para você. Por isso que muitos maridos que não conhecem a Deus, eles têm raiva do pastor. Porque tem medo do pastor colocar alguma coisa na cabeça da mulher e deixar o marido. É verdade. Estou falando sério, é verdade. Quero contar uma experiência que o John MacArthur registra em um de seus livros. Ele diz que um certo pastor carismático, certa vez de manhã, quando estava se barbeando no banheiro, ele disse que Jesus ele entrou no banheiro e pôs o seu braço no ombro daquele homem enquanto o homem tirava a barba. Jesus chegou no banheiro, colocou a mão no ombro e o homem continuava conversando com Jesus e tirando a barba. John MacArthur diz, ele acredita mesmo nisso? Eu não sei, diz John MacArthur. Talvez queira que as pessoas pensem que ele tem mais intimidade com Cristo do que a maioria de nós. Seja qual for o caso, sua experiência é bem diferente das experiências daqueles que tiveram um encontro com Deus. Isaías ficou aterrorizado quando viu o Senhor e imediatamente confessou o seu pecado. Teve medo de morrer. Manoá temeu por sua vida e disse à sua esposa, certamente morreremos porque vimos a Deus. Jó arrependeu-se do pó e na cinza. Os discípulos ficaram petrificados. Pedro disse a Jesus, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Cada um deles ficou perplexo com o senso de pecaminosidade e tremeu o juízo de Deus. Como alguém poderia casualmente falar e se barbear na presença de um Deus tão infinitamente santo? Estão entendendo, irmãos, que as pessoas querem nos enganar com seus discursos espirituais, entre aspas? Contra esse engano, Paulo adverte os crentes: ninguém se faça árbitro contra vós, pretextando humildade, culto dos anjos, baseando-se em visões, infatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal. Tem gente que está dizendo que existe um plano mais alto, que existe uma experiência mais profunda fora de Cristo. Não acreditem. Não acreditem. Cristo é tudo, irmãos, em todos. Agarrem-se a Ele, cultivem seu amor por Ele. Somente nele você é completo. Por último, Paulo vai falar sobre o perigo do ascetismo. Veja que tem uma palavra, inclusive, com rigor ascético, no versículo final. Versículo 20 a 23, Paulo diz, se morresses com Cristo para os rudimentos do mundo, por que como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças, não manuseieis isto, não proves aquilo, não toques naquilo outro. Depois vocês me ajudam a ler essa palavra, viu? Segundo os preceitos e doutrina dos homens, pois todas estas coisas com uso se destroem, tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Queridos, isso aqui é ascetismo.
Ascetismo é a crença de que podemos crescer espiritualmente, de ter um contato com o divino, simplesmente nos abstendo de coisas, flagelando o nosso corpo e mortificando-nos fisicamente. Nós temos uma religião ascética, uma religião do não. Uma religião do não. Não coma isso, não faça aquilo, não toque nisso, não toque naquilo. E parece uma religião boa. Mas é uma religião escravizadora. Essa religião ascética, essa crença ascética, é a crença de que podemos agradar a Deus obedecendo uma lista de nãos. Por isso que eu disse para vocês, o asceta, o místico e o legalista, eles são bem parecidos. Mas entre o legalista e o ascético, ambos enfatizam regras, proibições que Deus não proibiu, ou permissões que Deus não permitiu. Nós temos vários exemplos de ascetismo. No início da história da igreja, nós temos os extremos do ascetismo. Em geral, são associados ao monasticismo. Uma vida monástica. As pessoas acreditavam que a expiação do pecado podia acontecer por meio de uma vida de pobreza extrema, renunciando tudo. Por exemplo, São Francisco de Assis. Ele enfatizou uma vida ascética. Tá? Ele foi um homem muito piedoso, São Francisco de Assis. Mas ele teve excessos. E muitos dentro da igreja tiveram excessos porque foram conduzidos para o ascetismo. E ascetismo é pecado, irmãos. Ascetismo, quando você cria regras ou proibições, você está criando coisas que Deus não criou. Paulo diz que o ascetismo ele é motivado por orgulho e não pela humildade. É uma tentativa de realizar na energia da carne um relacionamento com Deus. E Paulo vai dizer no finalzinho do versículo que o ascetismo não pode restringir a carne. É por isso que muitos cristãos legalistas e ascéticos, eles caem na imoralidade sexual. Eles enfatizam o rigor, mas nem eles conseguem cumprir. Eles colocam um peso, mas nem eles conseguem levar. Precisamos ter muito cuidado. Alguns exemplos, eu não vou continuar aqui meus argumentos nesse tópico pelo tempo, mas eu quero pelo menos lembrar a vocês de que existe um ascetismo moderno pairando a igreja. Um ascetismo moderno que tenta roubar a glória de Cristo, a glória de Deus. Alguns ascetas religiosos evangélicos, eles estão inclusive proibindo o sexo entre o marido e a esposa, como uma forma de santificação. Irmãos, nós como igreja, nós enfatizamos que o sexo antes do casamento é pecado. Sexo fora do casamento é pecado. Mas sexo dentro do casamento é uma bênção de Deus que precisa ser usufruído com muita alegria e prazer. Sexo não foi criado pelo diabo. Sexo não é a maçã que Adão comeu. Não. Sexo é bom porque Deus o criou. E tudo que Deus o criou é bom e aceitável. Mas os ascetas evangélicos dizem, eles dão a ordem. Vocês já ouviram? Ascetas aqui, próximo de nós, baixando um decreto, dizendo para a esposa e para o marido, 1 mês vocês vão ficar de jejum. Jejum do sexo. Para terem mais uma intimidade com Deus. Mentira! É mentira! Você não vai ter intimidade com Deus. Paulo, em 1 Coríntios 7, vai dizer que você está dando brecha para o diabo, para Satanás. Não acreditem nisso.
Vocês lembram de uma história que eu contei do pastor Hernandes Dias Lopes, pregando em uma igreja nos Estados Unidos, viu? Aí, Estados Unidos mesmo. Depois uma irmã chegou para ele e disse para ele: pastor, eu quero contar uma bênção. Eu estou com muitos anos. Eu citei na reunião que eu tive 20 anos, mas talvez é menos, eu não lembro a quantidade de tempo, mas é muito tempo que eu e meu marido fizemos um pacto de não ter intimidade entre nós. Hernandes olhou para aquela mulher e disse: se arrependa, abandone esse pecado e volte para o seu marido. Porque voltar, ele nem estava separado, mas ela estava abrindo brecha para Satanás. Satanás entra, irmãos, destrói o casamento. Existem místicos e legalistas e ascéticos, nesse caso, os ascetas evangélicos, lá em Teresina, eu vi de uma igreja que estava enfatizando o jejum do chocolate, o jejum da Coca-Cola, o jejum do café. Vamos fazer um jejum daquilo que você mais gosta. Você gosta de chocolate? É de picanha? Um mês sem comer picanha. Um mês. O coitado do Jefferson ia sofrer bastante. As crianças iriam sofrer bastante. Um mês sem chocolate. Por que isso, irmãos? Porque você vai se sacrificar aquilo que você mais gosta. Vai oferecer para Deus. Isso é ascetismo. E aqueles que enfatizam o não comer carne de porco. Irmão Daniel só me perguntou outro dia: pastor, e a carne de porco? Irmãos, tem gente dizendo que nós não podemos comer carne de porco, que é pecado. Não coma, não toque, não prove. Isso é ascetismo. É condenado nas Escrituras. Quem disse que não podemos comer carne de porco? Deus disse, verdade, Deus disse. No Antigo Testamento, irmãos, os porcos no Antigo Testamento eram tipos dos gentios, apontavam para os gentios, sabiam? Porcos não é apenas porcos, porcos era... Eu estou dizendo que porcos é porco, é um animal, mas esses porcos, a proibição de não comer porco no Antigo Testamento tinha um aspecto cerimonialista que apontavam para os gentios. Quando os gentios entraram no pacto, quando Deus disse: Pedro, não julgue, não diga que é impuro o que Deus purificou. Pedro entendeu que a partir daquele momento o evangelho tinha que ser pregado para os gentios. Ou seja, comer carne de porco hoje é a mesma coisa de pregar o evangelho para os gentios na Bíblia. Em outras palavras, se você não come carne de porco, é uma liberdade que você tem pela questão de saúde e não por uma proibição bíblica. Alguém não come carne de porco? Não tem problema comer carne de porco, se você deseja se abster de uma carne que que não é muito saudável, dependendo do preparo. Ela é perigosa. Mas não é porque Deus se proibiu. No Novo Testamento, Deus purificou e liberou os alimentos. E ele disse: nada que entra pela boca contamina o homem. Então, quem estava pensando ainda que era proibido, irmão Daniel, pode comer carne de porco, viu? Pode comer, se quiser. Se não quiser, não coma. Mas não pense que você é mais espiritual porque você não come carne de porco. Tá bom? Isso é ascetismo. Eu preciso parar por aqui, irmãos, mas eu desejo, do fundo do coração, que nós entendamos uma coisa. Assim como o gado, o bovino precisa de um bom pasto. E o criador precisa ter muito cuidado com o que o gado está comendo. Assim também os líderes da igreja. Eles precisam ter cuidado no que as ovelhas de Cristo estão comendo. Se comer heresia, a igreja pode morrer. Que Deus ajude os irmãos e as irmãs a entenderem estas verdades e as aplicações serem as mais abençoadas possíveis. E lembrando que Jesus nos libertou do legalismo, do misticismo
e do ascetismo, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Lembrando que tudo foi Ele que fez. A ceia é essa lembrança de que não dependeu de mim. Nada. Tudo é dele, o mérito é dele. Então convido os membros dessa igreja, que estão em plena comunhão com o Senhor, que são batizados, e outros irmãos de outras igrejas que são crentes em Cristo, que confiam somente na cruz de Cristo, que são batizados, estão em plena comunhão com o Senhor, vocês também são convidados para a mesa. Aos demais amigos, visitantes, membros congregados que ainda não foram batizados, precisam aguardar o momento. Ok? Convido os demais pastores,